Dios le bendiga, amados. Gloria a Dios. Qué rico. Qué tiempo lindo, ¿verdad? Eu acho que alguns entenderam. Glória a Deus. Obrigado. Quero compartilhar pensamento da palavra de Deus. E para isso, eu vou pedir, por favor, vamos abrir a escritura em João, capítulo número 3. Evangelho de João, capítulo número 3. E vamos ler alguns versículos de este capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Capítulo 3, versículo número 6. João capítulo 3, versículo 6 dice: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 14, por favor. Versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Versículo número 30, por favor. Versículo 30 do mesmo capítulo 3. Diz assim: é necessário de que ele cresça e que eu diminua. Vamos ler de novo, versículo 30, por favor. É necessário que ele e que eu. Capítulo 4, versículo número 3. Capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra: e era-lhe necessário passar por Samaria. ¿Sí o no? Versículo 3. Versículo 4. 4:4. Dice: y era-le necesario pasar por Samaria. ¿Sabe? Cada versículo está falando de una palabra común. Y esa palabra común es uma expressão que para a gente é muito conhecida: a necessidade. Quando a gente fala de necessidade, a gente está falando de coisas que são do dia a dia. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 6 acerca da necessidade, Jesus falou para os homens: por que vocês ficam atribulados pela comida, pelo pão, pelo vestido? Olha, mira os lírios dos campos, olha as aves dos céus. Mas Jesus falou no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus a respeito de uma necessidade maior. E quando ele fala da necessidade, ele coloca segundo o conceito na sua mente. Jesus coloca a necessidade maior. E essa necessidade maior, Jesus expressa no versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. A necessidade maior não está em uma coisa diferente a estabelecer o reino de Deus na terra. Vou repetir. De repente algum estava aí. A necessidade maior não está senão em estabelecer o reino de Deus na terra. É por isso que no mesmo capítulo 6, quando Jesus ensina aos discípulos a orar, o primeiro fator da oração, o primeiro elemento da oração de Jesus é: Pai nosso que está no céu, venha faça
a tua vontade. Sabe, estava lendo esta escritura do capítulo 3. E Jesus está falando com um homem religioso, um homem chamado Nicodemo. E esse homem não conseguia entender o que Jesus estava falando. Quando Jesus falou da necessidade de nascer de novo, esse homem não entendeu nada. Ele perguntou: como pode um homem velho como eu entrar no ventre da mãe para nascer de novo? Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de um nascimento espiritual. E o estabelecimento do reino tem que ver com isso. Sabem, eu creio que para este tempo Deus está colocando fertilidade na vida da sua igreja. E Deus está colocando um ventre fértil para gerar filhos para o reino. Que podamos nós gerar filhos e filhas e filhos e mais filhos para o reino de Deus. Aqui no Brasil, lá em Moçambique, lá em Colômbia, lá em Chile, em qualquer lugar, Deus está aprimorando e está colocando o seu querer na nossa mente. Deus está implantando, Deus está incorporando na sua mente, no seu coração. Primeiro é o primeiro. E primeiro não pertence a mim, pertence ao reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus. Mas as outras coisas, Deus conhece. Papai sabe qual é a tua necessidade. A palavra diz: os gentios se preocupam por isso, mas o Pai, o nosso papai, sabe de que necessidade temos, muito antes que a gente peça para Ele. Mas o primeiro é o primeiro. Agora, eu estava olhando que para que o reino se estabeleça, para que essa necessidade fosse suprida, fosse cumprida na vida dos homens, já Jesus fez o que Ele tinha que fazer. Por isso o versículo 14 diz: e como Moisés foi levantado, está falando Jesus todavía, e ainda está falando com Nicodemo. E Jesus le diz a Nicodemo: Nicodemo, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas Nicodemo, fica tranquilo. Sabe por quê? Fica em paz. Fica tranquilo. Porque a provisão, o que era necessário para estabelecer o reino de Deus na terra, já foi suprido. Já Jesus foi levantado. Já Jesus morreu na cruz. Já esse sacrifício já foi feito. Então fica em paz, meu filho. Você não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas o que Jesus está falando aqui com Nicodemo é: Nicodemo, o Filho do Homem veio e era necessário que Ele morresse na cruz. Isso já foi suprido. Por isso o versículo 15 e o versículo 16, que é muito conhecido, acho que todo mundo vai falar, não? O versículo 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo que deu. Então, sabe o que está falando? Meu filho, para que a necessidade maior seja suprida na terra, Jesus já fez. Agora pertence a nós entender. Pertence a nós. Que pertence? O capítulo 3, versículo 30, já está falando de outro homem chamado João Batista. E quando João Batista foi, a Bíblia diz no versículo 28, vós mesmos, 3:28, diz: vós mesmos me sois testemunhas de que disse, olha o que está falando João Batista, eu não sou o Cristo.
eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já neste meu gozo está cumprido. E agora vem o versículo 30. É necessário. ¿Está falando quem? Quem está falando? João Batista. E quem foi João Batista? Senão aquele que preparou o caminho para o mestre, aquele que pregou: arrependei-vos, o reino de Deus está perto. Aquele que confrontou o povo de Israel de uma maneira forte. Geração de víboras. Mas esse homem, com esse caráter, com essas características, foi usado por Deus. E muita gente, veio e se arrependeu, e veio e se batizou. Mas escuta, João tinha claro quem era ele, aonde estava ele parado. João Batista não tomou nada para ele e falou: eu sou apenas um que prepara o caminho do Senhor. Sabem, irmãos, pertence a nós entender que a necessidade maior já foi suprida por Cristo para que o reino de Deus se estabeleça. Mas nós temos que nos posicionar, como o pastor Kamal estava falando agora, entendendo que Deus trabalha com homens. Deus sempre trabalha com homens. E que os homens que acreditam nele e dispõem seu coração para ele, Deus os vai usar de uma maneira muito especial para que outras pessoas também conheçam a Jesus Cristo. Tu, eu, todos nós somos instrumentos na mão de Deus para alcançar vidas para o reino, para estabelecer o reino de Deus. Todos os que aqui estamos somos apenas instrumentos usados pela graça de Deus para estabelecer o seu reino. Aonde? Na minha casa, no meu lar, no meu vecindade, na minha vizinhos, no meio do meu vizinho, na escola, na universidade, no lugar de trabalho, aonde nós estamos, ali, tu, eu, nós, todos nós somos os instrumentos para estabelecer o seu reino. Mas, escuta, ele cresça e eu diminua. Capítulo 4, versículo 4. Jesus já está em outro cenário. E o cenário agora é Samaria. ¿Samaria ou Samaria? Samaria, verdade? Nós lemos aqui, versículo 4. E era-lhe necessário passar por. ¿Sabe o que significa para mim isso? Que a maior necessidade é estabelecer o reino, mas a gente tem que aprender a ir mais além de eu mesmo. Ir além. Ir além. Jesus está com este ato, está rompendo barreiras, está quebrando obstáculos. Ele está quebrando cabeças. ¿Sabe por quê? Um judeu jamais se aproximava a um samaritano. Nunca. Era uma briga. Mas Jesus agora está rompendo todo o protocolo. E olha o que a Escritura diz: era-lhe necessário. Jesus está falando para nós. A maior necessidade de estabelecer o reino se cumpre quando a gente vai mais além de nós mesmos. Filipenses 2:5. Haja pois em vós esta mesma atitude, este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, sendo Deus mesmo, Ele mesmo se esvaziou e humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem e morreu na cruz por obediência. Mas olha o que diz a Escritura:
Haja pois em vós este mismo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Percorría Jesús todas as cidades e aldeias. Todas as cidades, olha, todas. Mateus 9:35. Percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando a boas novas do reino. E olhava para as pessoas. E quando olhava, tinha compaixão delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E falou uma coisa importante: orai. Orai para quem? Para que o Deus da seara envie obreiros. Envie obreiros. Sabe, irmãos, eu quero orar nesta noite, entendendo que o maior obstáculo da obra missionária não é Satanás, não são os idiomas, não são os vistos. O maior obstáculo não é o dinheiro. O maior obstáculo da obra missionária sou eu mesmo. O meu ego. Quando eu só estou pensando em mim, sou em mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, porque eu. E Deus está falando: não é assim, filho. Não é assim. Muito pelo contrário. Jesus é o maior exemplo, sendo em forma de Deus, sendo Deus mesmo. Ele se esvaziou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus está falando para nós: se nós entendemos que estabelecer o reino é primeiro, então tem que ter renúncia. E por isso Jesus fala do preço daquele que o segue a Ele. Se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Se você fala: meu papai ou minha mãe, deixa para lá. É que eu... Deixa que os mortos enterrem a seus mortos. E tu, vem, siga-me. Amém? Eu quero orar. Fica de pé, por favor. Quem entendeu? Quem entendeu? Que Deus falou contigo? Deus falou contigo? Deus falou comigo. Sabem, eu tive há muitos anos atrás, toda essa pessoa que tem uma chamada de Deus sempre vai chegar nesse mesmo lugar. E o lugar é: a gente chega a um ponto aonde nós ficamos em uma briga com nós mesmos. Faço isso ou faço aquilo? E sempre tem essa briga, sempre. E a gente começa a pensar: mas se eu faço isto, então o meu benefício é isto, eu vou ter isto, eu vou fazer isso. Mas Deus sempre vai pedir para nós o Isaac. Sempre. Deus sempre vai pedir o Isaac. Amém? Pai, eu te louvo nesta noite. Eu te agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa. Oh Espírito de Deus, e nesta noite entendemos que a maior necessidade é estabelecer o teu reino na terra. Essa é a maior necessidade. Muitas vezes nos preocupamos por uma coisa e outra mais, e ficamos presos em meio de lutas, de situações, de obstáculos, de travas que a gente mesmo coloca. Entendo pela tua palavra
que eu preciso renunciar. A renúncia faz parte de entender que se o reino de Deus é primeiro, eu tenho que renunciar. Eu tenho que me entregar para fazer a perfeita vontade de Deus. Venha o teu reino, venha teu reino, faça o teu querer na minha vida. Levanta tuas mãos, igreja, levanta tuas mãos e fala: Senhor, venha teu reino, faça a tua vontade na minha vida, faça o teu querer na minha vida, Deus. Faça com que eu entenda que é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Vamos, vamos, fala. Que eu diminua, e que Jesus cresça, cresça, cresça em mim. Oh, Papai do céu, preciso ir além, preciso ir além. Romper as barreiras, romper os prejuízos, romper os obstáculos. Mama xerebecama. O maior obstáculo da obra missionária não é Satanás, não são os idiomas, não somos outra coisa, somos nós mesmos. Faça-nos entender isso, Papai. Haja, pois, em mim o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus. E nesta noite, eu me esvazio, eu me humilho perante a Tua presença. Pastor Kamal, nesta tarde, quando a gente estava orando aqui com a liderança, a minha mente e no meu coração veio uma palavra, orando pelo Senhor. Noé foi escolhido por Deus em graça. Ele achou graça em meio de uma geração corrupta. Ele foi agraciado por Deus. E Deus lhe mandou fazer coisas que ainda não se veia. Escuta, pastor Kamal. Ele, com temor, diz Hebreus 11, com temor preparou a arca. Quando foi advertido por coisas que ainda não se veiam. E pela fé deste homem, ele foi pregoneiro de justiça. Ele marcou a sua geração. Deus tem te dado desenhos. Escuta a palavra. Deus tem dado para ti desenho. Ele tem agraciado a tua vida. Tudo o que tem acontecido na tua vida, inclusive antes de conhecer o Mestre, foi por graça. Deus o preparou. Foi dito hoje aqui uma palavra pelo missionário: nada das coisas que acontecem são innecessárias. Deus já tinha preparado, Deus já tinha um propósito em tudo isso. Hoje está na frente de uma igreja que está surgindo no Brasil, que está impactando outras nações. E Deus tem agraciado a tua vida com desenho. Ele tem te dado, tem te orientado, tem te mostrado no teu secreto. Noé foi agraciado porque Deus deu medidas. Deus deu medidas exatas, desenho exato. E a Bíblia diz que Noé fez conforme a tudo que Deus mostrou, tudo que Deus falou para ele, Noé fez. Ele obedeceu ao pé da letra. Ele fez tudinho, tudo, detalhes, como Deus mostrou. Deus vai te conceder. Deus está te agraciando. Mas você precisa de uma equipe como Noé. E ainda que não eram muitos, escuta, pastor,
Por muitos anos Noé estava construindo uma coisa que as pessoas não entendiam. Escuta, não entendiam o que estava acontecendo. E passaram os anos e anos e anos. Mas os seus filhos, escuta, o seu filho e as suas noras acreditaram na visão de Deus na vida do homem. Deus tem dado para ti filhos, pastor e a pastora. Filhos nascidos nesta casa. Filhos que têm seu DNA. E com essas pessoas você vai marcar a sua geração. E está marcando a sua geração. Aqueles que estão contigo, aqueles que te acompanham, aqueles que se unem ao projeto de Deus, aquilo que Deus está mostrando, homens e mulheres que estão pegando a visão que Deus te deu, que Deus te mostrou, que estão acreditando, eles subirão contigo na arca. Oh, levanta tua mão, igreja. Levanta tua mão. O primeiro, fala, o primeiro, papai. E o primeiro é estabelecer o teu reino na terra. Faça teu querer, Senhor. Aqui está a minha vida. Eu te louvo e te agradeço. Fala para Deus: Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Eis-me aqui. Eis-me aqui, conta comigo, papai.